Olá, estamos aqui com o Solar Espírita Podcast, com os nossos amigos, companheiros, Rafael, Juliana, Anderson e eu, né, o Alan. E vamos procurar trazer para você hoje aqui então um pouquinho sobre mediunidade, como nós já tínhamos falado, né, em programas anteriores, que a gente ia começar a falar sobre mediunidade. E hoje nós queremos falar sobre o passe e também sobre fluidoterapia. Sim. Né? Procurar entender um pouquinho o que é isso, né? E é tão comum dentro das casas espíritas o passe, né? E a fluidoterapia também, né? Mas o passe ele é mais conhecido, vamos dizer assim, é tão comum. Mas é uma mediunidade que exige também, né, disciplina, que também exige treinamento, conhecimento, né? Então nós gostaríamos de tratar um pouquinho hoje sobre esse assunto. O passe ele é muito importante porque as pessoas quando vão na casa espírita elas já vão quase às vezes pelo passe do que escutar uma doutrina ou escutar algo que vai ser falado lá. Por quê? Porque elas muitas vezes relatam, inclusive lá no Solar Espírita nós temos ao longo das décadas muitos relatos, né? O quão bem o passe faz para elas. Elas saem de lá aliviadas, muitas vezes uma clareza de ideias para uma solução de um problema que ela tem. Enfim, vários são os relatos dos benefícios que o passe traz. Ele, como você falou, é uma mediunidade e, portanto, requer tudo aquilo que a mediunidade exige. O que é? Disciplina, estudo, desenvolvimento dentro da casa espírita. Primeiro ponto, a mediunidade do passe tem que ser exercida dentro, nas quatro paredes de uma casa espírita, né? Com a orientação dos espíritos, dos dirigentes da casa, dos encarnados, mediante estudo, desenvolvimento, até que chega a hora que o medianeiro está pronto, né? Estudou ao longo de muito tempo, para passar aquela energia. O que é o passe? Nada mais do que uma energia passada pela pessoa, a quem está recebendo o passe, somente pela pessoa, uma energia magnética, digamos assim, vital, ou muitas vezes sob o auxílio de um espírito que também vai passar ali uma energia espiritual, né? Sim, o passe, como vocês bem falaram, assim, ele é bem comum na casa espírita, né? E não existe assim um médium melhor que o outro ou um passe mais forte que o outro, porque às vezes, né, a gente escuta, prefiro aquele porque é mais forte, né? Na verdade, não tem nada disso, né? É uma transmissão de energia com o intuito de trazer tranquilidade, harmonia perispiritual, calma, enfim, né? Uma clareza de ideias, como o Rafael mesmo falou, para que a pessoa saia dali melhor do que ela chegou, né? Então, essa é a ideia do passe, que a gente sabe que né? Quanto tempo vai durar o benefício do passe, né? Tanto quanto a pessoa consiga reter essa energia dentro dela. Então, o comportamento também do paciente ou da pessoa que está recebendo o passe é muito importante no pós-passe, por assim dizer, né? Não adianta nada você ir ali no passe e, por exemplo, receber auxílio para afastar de você uma influência negativa, alguma interferência, algum irmão ali que estivesse te atrapalhando, digamos assim, e na sequência você já comete o mesmo ato que vai aproximar um outro igual àquele de você. Então, é bem importante dizer que a proatividade do paciente ela é bem importante no passe também, né? É o que a gente fala sobre também a gente cuidar e vigiar os nossos pensamentos, né? Tanto o passista, né, como quem está recebendo o passe. É importante naquele momento você estar bem concentrado, né, com os pensamentos elevados, de modo que você possa, como você falou, reter esses fluidos, para que eles possam sim trazer para você os benefícios que ele pode promover, né, que são a harmonização, né, dos seus pontos vitais, que a gente chama ali, né, no seu perispírito, né, e que vão te trazer o equilíbrio, como o Rafael falou, né, a serenidade, a tranquilidade, né, e realmente, né, reter tudo aquilo para você que vai ser tão benéfico. Então é importante essa capacidade de concentração de quem está recebendo o passe. Exatamente. Pode falar, Anderson. Ele está esperando Os dois para prontos aqui para falar. Isso. Não, então a gente pode falar sobre os tipos de passe. Sim. Que existem basicamente 3 modalidades ou tipos de passes que ocorrem dentro de um centro espírita. Aí vocês me auxiliam aí, né? Que é o passe, como a gente fala que é só com
Magnético? O magnético, O passe mas magnético? é que tem um espiritual, temos o magnético e temos O misto. O misto, É. né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses três agora aí, como funciona cada um deles, né? Sim, o passe magnético, como se diz, seria o passe aquele que tem o fluido animalizado, como a gente diz, né? Ou seja, o fluido do médium, praticamente. Ele mesmo, a energia do médium. A energia vital dele. Exato. Então, por isso que a gente chama aquela fluido animalizado. Né? O passe espiritual seria aquele onde o espírito só se utiliza do médium para poder transmitir os fluidos mais leves, mais sutis. Né? E o misto é uma combinação, como o próprio nome já diz. Né? Então, o passe onde ele mistura o fluido mais espiritual com o mais animalizado. Né? E como que se sabe quando ele está fazendo isso? Né? O espírito consegue identificar a necessidade do receptor, daquilo que ele precisa. Ele consegue avaliar ali o que ele precisa. Não, ele precisa de um passe mais combinado, né? Ou seja, o misto. Então, eles vão aplicar essa mistura de fluidos. Por isso a importância de fazer isso dentro da casa espírita, orientado a partir Exatamente. das instruções da casa espírita. Porque, como vocês bem esclareceram, como é que eu vou saber qual passe que eu vou aplicar? Eu, passista, né, médium que estou dando passe, se eu vou fazer magnético, se eu vou fazer misto, se eu vou fazer espiritual. Então, não sou eu que decido isso. Né? Quem decide isso é o espírito que está ali, muitas vezes acompanhando aquele trabalho e que sabe qual é o tipo de fluido naquele momento que aquela pessoa que veio receber o passe precisa. E aí, como toda mediunidade, passe também é doação. O médium tem que estar ali, disponível, preparado, estudado, treinado, para poder entregar o melhor dele naquele momento. E é bom falar que o médium também percebe isso. Né? O médium percebe muitas vezes a presença do espírito atrás dele, percebe que naquele momento vai ter um passe ou misto ou só espiritual. Né? Ele percebe daí a importância do médium estar bem preparado também. Para ele estar aberto, estar sereno, etc. Uma coisa que eu queria dizer também é a importância que é o passe. Basta dizer que Jesus aplicava o passe, né? Sim. Quando Jesus fazia a imposição de mãos, o que era aquilo senão um passe, uma forma de transmitir aquela energia que, claro que é levemente mais forte que o nosso, né? Pouca coisa. Pouca coisa mais forte de Jesus do que o nosso. Imagina o magnetismo de Jesus, né? Mas não deixava de ser um passe, né? Mas a gente sempre pede para ele, para que, né, o nosso irmão maior, Jesus, aí ele sempre nos auxilie. Que nos oriente, nos auxilie, né? Nesse trabalho. Neste momento. Até falando um pouco sobre essa questão do passe, acho que é bem importante a gente dizer que no Solar, né, a gente tem o nosso trabalho lá nas terças, às 20 horas, onde a gente tem a palestra, o Evangelho, a palestra, e depois é o passe, né? E hoje no Solar, acho que nós estamos em 13 passistas, e todos nós passamos por treinamento até hoje, mesmo aqueles que estão há muito mais tempo lá no Solar, então assim, já estão prontos, né? Acho que isso é uma coisa bem importante de dizer. Nunca estaremos prontos. Sempre tem o que aprender, sempre tem como estar mais treinado, como o Rafael bem citou, o médium também sabe qual passe precisa aplicar. Isso é treinamento, essa percepção vem do treinamento. Não existe assim, acordei, virei passista, a partir de amanhã começo a aplicar passe. Não funciona desse jeito. Mesmo que você tenha ali o fluido animalizado com você, ou a boa vontade, precisa do ensinamento, precisa do treinamento. Né? Isso mesmo. E é muito importante essa questão, né, de que você falou, tá, do treinamento. Mas só para complementar, um treinamento que a gente tem que fazer todo dia, o passista, né, o médium, né, o Rafael falou também já, é a disciplina mental, né, é o policiar-se, é o cuidar-se mentalmente, né, ou seja, elevar sempre os pensamentos, estar sempre vigilante, cuidadoso, porque isso é importante, né, para que o passista também consiga, né, transmitir o melhor fluido possível para aquele que está recebendo. Né? Então, a nossa reforma íntima sempre constante. Às vezes é até chato, mas precisa. Isso é bom falar também que já foi falado nos programas, mas que não há cobrança. A doutrina espírita, o centro espírita, jamais pode cobrar pelo passe. Ou qualquer vantagem, jamais. Se você entrar num local, numa casa, que se diga espírita, e houver ali alguma cobrança, algum pedido de retorno pelo passe, uma troca, com certeza absoluta não será uma casa espírita. Nós temos, por exemplo, a prática do reiki, né? Que respeitamos, enfim, que há ali profissionais, pessoas que fazem e cobram, né? Ok, respeitamos, mas não tem nada a ver com o espiritismo. E nem com passe. Né? Então, só para deixar isso claro, não há
em absoluto, nenhuma forma, possibilidade de o passe ser cobrado. Isso é uma das coisas que a gente sempre fala na Casa Espírita, né? E a gente não se cansa. Todo aquele que adentrar uma Casa Espírita e você for cobrado de alguma coisa, né? Nós dizemos, vire as costas e vá embora. Né? Se alguém lhe cobrar alguma coisa... Qualquer coisa. Né? E nós dizemos isso lá no solar, para as pessoas. Se alguém aqui do solar vos cobrar alguma coisa, né, em dinheiro, em espécie, por favor, retire-se e vá embora. Mas não só em dinheiro, né? Qualquer coisa. Sim. Eu digo dinheiro porque é uma coisa tão material que as pessoas se apegam tanto, né? Sim. E que usam o espiritismo às vezes para ter benefícios pecuniários. Exatamente. Né? Mas você está certo, né? Qualquer coisa, ninguém exige nada de ninguém dentro de uma casa espírita. Mas eu quero aproveitar que eu acho que o programa já está aí chegando no fim e dizer que a gente comentou no começo que nós falaríamos de fluidoterapia. Sim. Mas como a gente adora falar, né? Pelo jeito nesse programa a gente não vai conseguir abordar esse tema completamente. Mas acho que é importante destacar que a fluidoterapia também é um passe mais prolongado e com alguns objetivos diferentes, né? Um pouquinho do que o passe, aquele que acontece costumeiramente na casa espírita. Mas, de fato, é um assunto que rende mais 15 minutos, 20, que é o tempo dos programas que a gente tem aqui. E que, então, eu sugiro que a gente deixe para um programa especial. Já vamos falar no próximo. Eu quero dizer ali, Pode falar, complementar um pouquinho a questão do passe, para o pessoal que nos assiste e nos ouve aqui, como o passe faz bem. Como não só as pessoas que adentram lá para receber um passe como receptor, como todos os médiums que estão lá se doando para fazer o passe. Muitas vezes a gente chega até cansado da correria do dia a dia, chega lá e será que eu vou dar o passe ou não? E inclusive os irmãos que orientam a casa nos falam, quando vocês não estiverem bem, não deem o passe, porque senão a gente vai ter que primeiro trabalhar com vocês, dar um passe em vocês para depois vocês poderem transmitir essa boa energia para o receptor. Então, a gente tem que estar bem. Mas eu vejo assim, de modo... no cansaço do dia a dia, né? O cansaço mental, físico ali, a gente chega lá, faz uma oração, se concentra e como flui bem. Acho que todos vocês tiveram inúmeras experiências e a gente se sente bem. A gente sai de lá, muitas vezes a gente chega no cansaço e a hora que a gente sai do centro espírita e a gente fica lá às vezes 2 horas ou até mais, 2 horas e meia ali, e a gente sai de lá mais leve. Sai de lá renovado. Então, para ver que a mediunidade não faz mal, né? Muito menos o passe. Exatamente. Ela é muito importante, né, dentro da casa espírita. Né? E as pessoas têm tanta fé, a gente observa isso, né, na casa espírita, o quanto as pessoas têm fé e sim, as pessoas recebem ali muitas coisas boas. Né? Os relatos são realmente recompensadores, né? Com certeza. O feedback. Exatamente. Gostaram do termo agora? Viu, Rafael? Sim, acho que podemos encerrar com o feedback. Vamos encerrar com o feedback. Depois dessa, só encerrando. Só encerrando. E é isso aí. Então a gente vai encerrar esse podcast agradecendo a todos vocês e convidando-os para que sigam-nos nas redes sociais, que curtam, compartilhem, né? E a gente vai finalizando. Obrigado a todos e até mais. Até mais. Até mais.